Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui em mais um webinar da série Gestão de Conhecimento FNQ, hoje com o tema A Presença da Mulher no Serviço Público, o Desafio da Equidade. E nossa convidada é a Marilene Mariottoni. Tudo bem, Marilene? Se me permitir, vou te apresentar um pouquinho mais para frente, mas vocês vão ver que é uma ilustre convidada e nos honra muito em poder falar do tema acima com uma experiência fantástica. Vou falar um pouco da FNQ. A FNQ foi fundada em 1991 por 39 empresas nacionais e multinacionais com o intuito de preparar as organizações no Brasil para a abertura de mercado na época anunciada. A gente evoluiu, daquela época para hoje, sempre no intuito de disseminar e aplicar modelos de gestão, para aumentar, melhorar a competitividade e a eficácia, dessas empresas. Nós temos um modelo de gestão de excelência, MEG, na sua 21ª edição. De tempos em tempos a gente reedita uma nova versão. E esse modelo hoje, nessa versão, tem 8 fundamentos que vale a pena rapidamente descrever aqui, ou pelo menos citar. Um é o pensamento sistêmico, o segundo é o compromisso com as partes interessadas, o terceiro é o aprendizado organizacional e inovação, o quarto é adaptabilidade. Vocês veem que são todos aspectos importantes para uma empresa, a liderança transformadora, o desenvolvimento sustentável, com todo o tema do ESG hoje em dia, orientação por processos, e tudo isso não vale, não traz resultado se não tiver uma geração de valor. Então, nós também damos muita importância à geração de valor, e não só valor financeiro, mas também o valor dos seres humanos, dos clientes, e tudo que está em volta do ambiente. Então, esse é o nosso modelo com os 8 princípios. Nós temos esse diagnóstico assistido que nós aplicamos com esse modelo. Temos cursos, uma capacitação, temos melhores práticas para oferecer para os filiados, mais de 400. Temos eventos, tivemos faz 2 semanas uma conferência de excelência e inovação, e temos esses eventos, esse webinar é um dos eventos também que nós fazemos a cada 2 semanas. Temos publicações e temos outros modelos de excelência derivados daquele, mas em cima de tópicos muito importantes e atuais, ou seja, a gestão de recursos humanos de uma forma avançada, o tema da saúde, hospitais e clínicas, inovação nas empresas, ESG, super importante, e, entre outros, o tema municípios também, que a própria Marilene atua muito fortemente aqui no estado de São Paulo. Nós temos parcerias com cooperativas, distribuidores de energia elétrica, saneamento e muitas organizações do governo. Então, em linhas gerais, isso é a FNQ, está aqui aberta para receber vocês, trocar informações. Estamos abertos, o contato nosso está sempre disponível. E queria, antes de começar, agradecer aos nossos patrocinadores, que muito nos apoiam. Inicialmente, o Bradesco, com patrocínio, o apoio educacional da FEComércio, do Estado do Rio Grande do Sul, o SESC, SENAC, o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul, que é nosso braço lá em Mato Grosso, chama-se MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, que é em Minas Gerais, e o Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina. Então, agradeço novamente aos patrocinadores, aos apoiadores. Eu me apresento muito rapidamente. Meu nome é Ronald Dauch, eu sou engenheiro elétrico de formação pela Poli-USP, tenho uma série de outras pós-graduações, e atuei em diversas empresas, uma delas a Siemens, por mais de 30 anos, exercendo muitas funções de inovação, gestão e processos. E coordeno aí com muito orgulho e satisfação a FNQ desde 2019. Então, agora eu vou ter um desafio muito grande, de apresentar a Marilene. Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Daucha. Boa tarde a todos. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Aceitei o seu convite com muita alegria. Muito obrigado. E já começo pedindo desculpas, que eu tive que fazer um resumo da tua vida profissional, senão não caberia nesse espaço de tempo, mas acho que é importante ressaltar os principais tópicos. A Marilene é formada em Engenharia Civil pela PUC de Campinas,
é pós-graduada em mestre pela Escola Politécnica da USP, minha colega lá da USP também, é especialista em docência no ensino superior pela Metrocamp, é perita judicial por 30 anos, jornalista e palestrante. Quando eu leio assim, às vezes eu penso assim, né, onde a Marilene não atuou, mas eu vou continuar aqui que tem mais. Ela é conselheira da Associação Paulista de Municípios, que eu acabei de comentar, a PM. Ela escreve a coluna Espaço Mulheres em Destaque, então esse é o tema de hoje, na revista Os Municípios Paulistas. É membro do Conselho Estratégico do Movimento Mulheres da Verdade, MMV, diretora da Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, então, né, de repente vai totalmente para a área exata também, né, das exatas, então é bem interessante. Conselheiro da Associação Brasileira de Engenharias e Arquitetas no Rio de Janeiro, e foi presidente da Associação de Vereadores do Estado de São Paulo, então também tem um envolvimento forte aí com a política em si. E é vice-presidente, né, da Associação Brasileira de Engenharias e Arquitetas no Estado de São Paulo. Então, apresentei a Marilene, acho que foram as principais passagens atuais e passadas, né, da carreira profissional da Marilene, e tem outras que eu conheço, né, hobbies, né, muito interessantes, né, toda a parte de floricultura, né, Marilene, que tu conhece também, mas fica para um próximo bate-papo mais informal. Então, eu vou começar a nossa conversa informal aqui, e vou perguntar para Marilene uma pergunta assim, uma questão um pouco mais ampla, né? Como é que ela enxerga hoje a participação das mulheres na sociedade como um todo? Até faço uma pergunta ao contrário: a mulher realmente está, entre aspas, ainda em desvantagem? Em números, sim, mas vamos assim, em desvantagem em termos de carreira, de posições, de espaço, ou seja, e se sim, né? Está havendo uma mudança real, né? Eu falo sempre real, depois eu vou abordar isso, né? Para as mulheres terem mais espaço. Então, a pergunta inicial, né? Para não focar especificamente na área pública, mas de forma geral, se você pudesse dar um briefing para nós, né? Fica à vontade, nós temos bastante tempo. Dalcha, cumprimentando todos aqui, eu estou vendo, inclusive no chat, que está a nossa presidente da Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo, a arquiteta Luciane Martinelli. E temos várias pessoas aqui, a Vanessa Luquezzi, que também é da Associação das Mulheres, da Engenharia, Agronomia e Geociências do Estado de São Paulo. Enfim, eu agradeço a presença de todos, a participação de todos nesse webinar. Ô Marilene, esse evento meio interativo, eu vou aproveitar e ler aqui da Rosa Morcelli. Ela diz assim: boa tarde a todos, chego aqui pela oficina municipal, sou paulista de Dracena e Bauru, e hoje vivo em Cuiabá, Mato Grosso, onde as mulheres no serviço público são um desafio. Eu milito no terceiro setor. Então, temos mais uma pessoa dentro do contexto. Mas, por favor, desculpa te interromper. Mas... Pode me interromper, sim, porque é um bate-papo muito agradável. Dalcha, veja bem, nós somos mais de 50% da população. Somos mais numerosas, não é, que os homens. Eu sempre gosto de dizer que homens e mulheres têm que trabalhar juntos. É isso que nós queremos. Infelizmente, a mulher está aquém. A mulher luta pessoalmente pelo direito à imagem, não é? O direito a galgar posições, a ser respeitada profissionalmente, que ela possa ter, tanto empresa pública quanto privada, que ela possa ter os mesmos salários que os homens, que ela possa ter direito a promoções, enfim, não é? Eu vejo que a situação da mulher, muito embora a gente tenha que lembrar que o nosso Brasil já esteve em quinto, mas hoje é o 7º país do mundo em feminicídios. Então, essas coisas desanimam um pouco, não é? Uhum. Nós temos ainda pouca gente, se você vê nas prefeituras, nós temos nacionalmente 12% das mulheres prefeitas, né? É um número pequeno também. Muito pouco, Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2019, que eu recebi e todas receberam, o Brasil levará cerca de 100 anos para igualar salários de homens e mulheres, não é? Isso é complicado, não é? Nossa.
Ainda se deixa de contratar uma mulher por ser mulher? Infelizmente, sim. Ainda há discriminação? Sim, ainda há muita discriminação. No entanto, você vai me dizer, Dalcha, você vai me dizer, Marilene, você falou tudo isso e ainda é otimista? Eu sou otimista. Por quê? Eu me lembro um marco muito importante na vida do Brasil, da nossa nação, foi justamente a Constituição Federal de 88. Ela trouxe muitas novidades e uma das coisas mais importantes que ela trouxe foi a participação dos cidadãos na elaboração, com ideias que, é claro, que depois os constituintes é que foram decidir o que é bom, o que seria interessante constar da Carta Magna ou não, não é? Mas nós tivemos a participação, eu me lembro, inclusive, que eu fui nomeada para um grupo de trabalho do Conselho Federal, na época, o CONFEA, era Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. E esse GT falava sobre o trabalho da mulher na área tecnológica, porque justamente as engenharias eram consideradas muito masculinas, profissões masculinas, não é? E o presidente, à época do CONFEA, nomeou, inclusive uma das componentes é a conselheira Carmen Eleonora, conselheira federal, foi a primeira mulher a ser conselheira federal, não é? E lá nós debatíamos tudo isso e levamos aos constituintes as nossas ideias, não é? Então, a elaboração da Constituição Federal de 88 foi muito democrática, propiciou que tanto agentes públicos, agentes políticos ou não, ONGs e etc., pudessem efetivamente levar as suas ideias para lá. E a Constituição Federal de 88 realmente traz em seu bojo a defesa da mulher, a igualdade entre homens e mulheres. Eu acho que, atualmente, há uma grande divulgação da importância da mulher. Estudos há de que mais mulheres nas empresas trarão aquele equilíbrio, uma condição melhor de bem-estar para os colaboradores e, sem dúvida, mais lucro. Existe um dado, inclusive, Dalcha, que diz assim, em termos globais, 2,4 bilhões de mulheres em idade produtiva ainda não têm os mesmos direitos dos homens. Veja. A longo prazo, a eliminação dessa desigualdade de gênero no mercado de trabalho poderia aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto, per capita, em quase 20% em média para os países em geral. Olha, então, essa discriminação está atrapalhando não só as mulheres, mas a população em geral, não é? Outros dados dizem assim, se as mulheres pudessem abrir e expandir seus novos negócios na mesma proporção dos homens, os ganhos econômicos globais poderiam variar de 5 a 6 trilhões de dólares. Nossa. Então, veja que as pessoas, os pensantes, né, os intelectuais, as pessoas no dia a dia das empresas, estão observando, estão estudando essa questão da mulher. A discriminação traz evidentes prejuízos à população como um todo. E também, vamos dizer assim, é cruel dizer a uma mulher, olha, você só pode ser dessas áreas sociais, você não pode ser dessas outras áreas que são áreas exclusivas, masculinas, não é? Então, isso é absolutamente cruel, não é? Mas eu acho que... Vou fazer uma pergunta, Marina. Você comentou 3 vezes em discriminação, vou chamar assim, no trabalho, né? Tem discriminação em vários ambientes, mas no trabalho. Sim. Então, queria entender um pouco, na tua opinião, talvez seja até estudado, o motivo dessa discriminação, que não é cor, né? Quer dizer, não tem muita lógica, mas eu acompanho pelas minhas filhas, quando eu era diretor-presidente, tive que quebrar muito dessas premissas. Existe muito receio, né, de contratar uma mulher pelo tempo depois que ficará ausente quando mãe, né? Esse é o principal motivo ou tem outros também? Porque outros não consigo imaginar competência, né? Não sei.
Eu acho que, vamos dizer assim, está numa situação de conforto o empresário, ou, enfim, o agente, o gestor de universidades, etc., que dizem, não, eu prefiro trabalhar com homem. Isso é profundamente cultural. Imagine que eu estive num almoço importante na terça-feira e ouvi de uma mulher dizendo assim, olha, trabalhar com mulher é muito difícil. Então, veja, é uma situação muito lamentável. A mulher comentando isso. A mulher comentando isso. Então, veja que situação que nós chegamos. Mas eu sou otimista, como eu estava dizendo, porque eu acho que tanto homens como mulheres estão mais conscientes. O cargo será bom para a pessoa adequada, com aquelas características necessárias para exercer um cargo. Não é? Evidentemente, se nós colocarmos a pessoa que não tem as características necessárias, seja homem, seja mulher, não será bom trabalhar com aquela pessoa, não é? Mas não porque homem e mulher. Agora, eu penso que seja muito cultural, não é? E é muito prático também para as pessoas que até estejam disputando, o Dalcha não está de azul, eu acho que ele tem que ser eliminado desta prova. Não é? Nós não podemos nos apegar a essas situações, não é? Eu me lembro, quando estudava, eu entrei na faculdade de engenharia civil com 17 anos e meio. E eu me lembro que nós tínhamos uma sala de 100 alunos, mais ou menos umas 15 a 20 mulheres, já era um bom número, porque eu me formei, terminei meu curso em 81. E nessa época, era um bom número, a presença de mulheres, nós estávamos sempre entre os melhores alunos. Materiais, as pessoas queriam, os homens queriam fazer equipe conosco, queriam emprestar os nossos materiais, os nossos estudos, porque conheciam e reconheciam a nossa qualidade. Então, veja, nas faculdades, a pessoa recebe o mesmo tipo de formação. Engenharia civil é bastante eclética, várias áreas para trabalho, né? Mas, e depois ela chega no mercado de trabalho, olha, mas você, mulher, não pode. E quando eu me formei, havia isso, de colocarem anúncios, as empresas colocarem anúncios e dizerem assim, e escreverem assim, exclusivo para homens. Então, veja, por isso que eu falo muito da Constituição de 88. Ela veio proibindo isso. E nós estamos, inclusive, dando passos à frente, porque a mulher está querendo, sim, ser protagonista, inclusive na área pública, inclusive na área política, porque é na área política que ela fará as leis. Eu me lembro, eu fui vereadora 5 mandatos em Mogi-mirim. Fui a primeira vereadora, a primeira presidente de Câmara. Então, nós fazíamos, eu consegui levar para Mogi-mirim a Delegacia de Defesa da Mulher, que no estado de São Paulo chama DDM, né? Delegacia de Defesa da Mulher, inclusive, é importante dizer, esses dias, o presidente Lula publicou uma lei que dispõe sobre a criação e funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então, veja, essa é uma antiga reivindicação, que elas funcionam em 24 horas. Não era antes assim? Não era assim, pouquíssimas no estado de São Paulo, no Brasil, com certeza. Qual que é? Só durante o dia que é assédio? Qual que é a ideia? Pois é, fim de semana, essas coisas não existem, né? Não ocorrem as violências. Então, isso é um avanço muito grande, inclusive porque haverá verbas para o funcionamento 24 horas e, inclusive, para a constituição de outras DDMs. Não é? Você vê, importantíssimo, nós colocamos sempre em orçamento, no orçamento público, verbas, recursos para creches. Porque como a mulher pode trabalhar se ela não tem onde deixar o seu filho? Não é? E acho também, você citou algo que sempre foi real. A mulher quer ser mãe, então em certa idade não dá para contratá-la, ela casou, vai ser isso, sempre foi realidade. Mas eu acho que as empresas estão mudando o seu pensamento, inclusive agora por causa dessa pandemia, muita coisa pode ser feita online. Então, isso está propiciando que a gente
tenha melhores condições de trabalho para a própria mulher. Não é? Eu acho que realmente, Dalcha, há muito essa questão cultural, mas aos poucos nós estamos superando isso. Não é? E quero, inclusive, ressaltar, o presidente Lula teve a coragem, a determinação de nos atender e colocou, acho que são 36 ministérios, colocou 11 mulheres ministras. Eu vi 11 mulheres. Né? E eu me lembro de uma antiga deputada do Rio de Janeiro, que ela dizia o seguinte: pois é, eu sou deputada, os homens querem me colocar na área social, nas comissões da área social do Congresso Nacional, mas eu quero as comissões de poder, todas são importantes. No entanto, você veja, por exemplo, a Simone Tebet está como ministra de Planejamento e Orçamento. Só Muito isso. Poder tem ela, não é? Então, eu acho que nós, aos poucos, vamos quebrando. Nós temos ministra da Saúde, nós temos ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, uma das pessoas mais capacitadas, reconhecida mundialmente, não é? Então, eu acho que aos poucos nós chegaremos lá. Ainda estamos muito aquém? Estamos. E por isso que o título da nossa palestra foi muito bem colocado, a questão da equidade. Nós queremos a igualdade, mas para que consigamos efetivamente a igualdade, nós precisamos ter equidade, ou seja, precisamos dar mais condições às mulheres para que elas cheguem lá, não é? Para que elas possam efetivamente ter condições de mesmos salários, mesmos direitos à promoção que os homens. Não é? E, é claro, mais para frente nós vamos falando, mas a questão do concurso público é muito importante. Isso é importante. Voltando só rapidinho com o tema, né, das mulheres e a gravidez, também aí tem um aspecto, eu vou chamar assim, cultural, mas também pseudo-científico, técnico. A gente acha, né, a criança no início exige bastante a mãe, por isso tem que ter 6 meses, mas há 35 anos eu trabalhava na Alemanha, já havia regras diferentes que o homem e a mulher tinham o mesmo tempo, né? Como é que chama? Dispensa para ficar com a criança. Então, esse tema que a só mulher vai sumir, vai desaparecer, né? É uma cultura, por que não pode, né? Das mesmas e olha, benefícios você falou para muito ambos, bem, né? Porque nós sempre tivemos a cultura de que filho é questão da mulher. Isso. E os homens perdem muito com isso. Eu vejo você, como você fala, Dalcha, com carinho de suas filhas. Isso é muito importante. O homem quer ser pai na sua plenitude, não um pai biológico, mas um pai do coração, efetivamente. Não é? E, para isso, as sociedades mais modernas, os governos mais modernos já estão providenciando, e nós temos também essa aqui, equidade ainda não também, ideal, né? Exatamente. Nós já temos a licença paternidade também, ainda muito humilde, muito simples, mas nós chegaremos lá, se Deus quiser. Agora, é claro que a sociedade precisa atuar. Nós temos uma pessoa aqui, desculpe, eu não tenho o nome, mas do chat, dizendo, tem razão, Marilene, minha filha engenheira participou de um processo seletivo pela Boeing, mesmo grávida de 4 meses, foi selecionada. Você vê? Legal. Então, por isso, só para concluir essa primeira pergunta, que gostei demais da sua pergunta, mas nós precisamos, o Brasil precisa ter leis, Lei Maria da Penha, a lei federal, temos que implantar, que já está aprovada, a lei federal contra discriminações e violência política, contra as mulheres na política. Não é? Nós tivemos agora também, pelo presidente Lula, publicada uma lei contra o assédio. E isso vai ser obrigatório em todos os municípios, porque é um absurdo, isso desestimula a mulher. Tivemos casos aí lamentáveis, Petrobras, Caixa Econômica Federal e tantos outros lugares, não é? E isso desestimula a participação da mulher, a própria família fica preocupada com essa situação. E veja, olha como é interessante, como eu digo que homens e mulheres têm que trabalhar juntos. Um deputado, eu quero até dar o nome, Ricardo Silva, de São Paulo, fez uma lei para que a mulher
tenha direito a um acompanhante quando for fazer procedimentos que exijam sedação. Ou seja, a questão dos direitos humanos, nós temos que proteger os homens e as mulheres, sempre, em qualquer situação, temos que protegê-los e não deixá-los assim à margem, não é? De pessoas mal intencionadas, maus profissionais, pessoas que não se amam e, evidentemente, não amarão o próximo, terão com o próximo muita atitude de violência. Interessante. Não, tá bom. Vamos passar agora para o tema, né? Para o corte do tema da nossa conversa, sobre a participação das mulheres na gestão pública, né? A gestão pública vamos dizer assim, eu que sou engenheiro, né? Ela tem um outro algoritmo, né? Tem uma série de outras regras, culturas também, forma de trabalhar. Então, eu acho que assim, há desafios adicionais, né? E eu não diria assim que são outros, diria que são adicionais à iniciativa privada, então eu acho que é mais complexo ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco quais são os desafios, né? Quais são os principais problemas, né? O sexismo que existe, né? E como alguém até perguntou, como é que te deve combater isso, né? Assim, de uma forma, vamos dizer assim, quase que impositiva, né? Legislação, cotas ou de uma forma natural. Então, eu vou deixar uma pergunta bem ampla, né, para você Sim. falar um pouco né, da administração pública, da participação da mulher, como é que ela é reconhecida, dos problemas e como deveria, né, na tua opinião, você até com certeza já agiu, tem feito muitas coisas, combater isso, né? Infelizmente, temos que combater, mas pelo que Temos você que comentou, combater tem muito chão pela frente. homens e mulheres juntos. É assim que nós Juntos, vamos combater, verdade. sempre juntos, não é? Que aí nós teremos as melhores ideias e as melhores ações. Eu me lembro, Dalcha, que no primeiro mandato como vereadora, eu fui vereadora constituinte, ou seja, eu fui relatora geral da lei orgânica do município, porque no município não chama Constituição Municipal, chama Lei Orgânica Municipal. Tá. E lá nós colocamos um parágrafo dizendo assim: a administração municipal será exercida pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores. Então, por que eu fiz esse preâmbulo? Trabalho conjunto, sempre em equipe, isso é muito importante. Por que eu fiz esse preâmbulo? Esses são cargos eletivos no município, não é? Que nós, infelizmente, ainda temos poucas prefeitas, poucas vice-prefeitas e poucas vereadoras, muito embora na eleição de 2020 nós tenhamos tido um aumento, mas ainda temos poucas mulheres atuando nessa área, que são imprescindíveis para que nós possamos trocar ideias com os homens da melhor legislação que atinja de maneira mais adequada a população em geral. Mas falando agora da gestão pública, dos cargos das prefeituras, do Estado, da União, das câmaras, do Legislativo, enfim, não é? Mas especificamente vamos começar a citar a questão dos municípios, não é? Nós temos cargos de provimento efetivo, ou seja, concurso. Isso para a mulher é muito importante, desde que os concursos tenham corretas regras previstas no edital, tenham provas adequadas, não é? Que não haja desvirtuamento do concurso público, seja amplamente divulgado. Então, a mulher tem aí um grande espaço, que é através do concurso público, porque aí será o mérito. Antigamente, Dalcha, se fazia muito o seguinte: havia provas de provas e títulos também. Olha, você tem isso, tem aquilo, etc. Mas a entrevista tinha maior peso. Então, o que acontecia? Na entrevista, o avaliador, o selecionador, acabava, muitas vezes, deixando de lado a mulher. Isso é péssimo. E havia ali uma possibilidade. Ela tinha o mérito de ser, às vezes, a melhor selecionada nas provas, né, de competência, provas técnicas, e até nas provas de títulos, não é? Mas nas entrevistas perdia. Inclusive, quando eu era presidente da Câmara, cheguei a fazer uma regra, uma resolução,
para concursos públicos da Câmara Municipal e foi até levada a outras câmaras, porque nós temos que ter clareza nisso. O serviço público é pago pelo contribuinte. O contribuinte quer os melhores serviços. E, para isso, ele precisa que sejam escolhidos os melhores, não é? E a mulher tem grande possibilidade nisso. Acontece que nós temos também o cargo de nomeação, de livre nomeação. Então, aquele que a gente chama de demissível ad nutum, quer dizer, a qualquer momento, que quem nomeia, no caso municipal, é o prefeito e assim por diante, né? Nas esferas superiores. Mas veja, aí é que funciona a questão de nós, vamos dizer assim, enquanto sociedade, realizarmos um trabalho para que aqueles que ocupem os cargos eletivos, não é? Prefeito, vice-prefeito, vereadores, governador, etc., presidente da República, enfim, que eles tenham essa preocupação, como teve, por exemplo, agora o presidente Lula. Foi uma conquista da sociedade. Não é? A sociedade disse, nós precisamos ter mais mulheres. Ele colocou tantas mulheres no ministério que nós nunca tivemos na história do Brasil, não é? E ministérios importantíssimos. Então, nós realmente precisamos ter essa conscientização. Mas alguns municípios já fizeram uma legislação que alguns cargos de chefia, de direção, também sejam exercidos e escolhidos. O prefeito, por exemplo, terá condições de escolher, mas escolherá entre os cargos, entre aqueles detentores de cargos efetivos. Então, isso é uma grande conquista, não é? Alguns municípios já têm a escolha de alguns cargos. E você que é engenheiro, Dalcha, como eu, você é engenheiro eletricista, engenheira civil, mas eu me lembro de uma situação, quando, no primeiro mandato ainda, fizemos a primeira reestruturação de cargos e salários da Prefeitura de Mojimirim. E uma das coisas que nós colocamos foi que os cargos, naquela época, agora já é secretaria, mas naquela época chamava diretoria. Diretoria de obras, diretoria disso, daquilo, enfim. E alguns cargos nós colocávamos a exigência do profissional adequado. Por exemplo, diretor de obras tem que ser quem? Um engenheiro civil, um arquiteto, enfim, alguém da área, não é? Diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água, tinha que ser um engenheiro químico, ou um engenheiro civil, enfim, alguém que tivesse estudado para isso. Com isso, nós teríamos o quê? Um ganho para a sociedade, pessoa mais preparada para o cargo. Na época houve uma discussão, mas o prefeito perde o direito de nomear quem ele quiser? Não, ele pode nomear quem ele quiser, mas ele terá que nomear entre essas pessoas realmente habilitadas para exercer aquele cargo. Porque, infelizmente, nós vemos muitos cargos, já tivemos até em Mojimirim, uma pessoa que não era da área médica, nem sei de que área era, uma pessoa respeitável, mas não era médico, não era enfermeiro, ocupando o departamento, a Secretaria de Saúde. Isso não é bom para a saúde do município, não é bom para o município. Então, nós temos essas oportunidades de criação, mas eu digo o seguinte, não há como a conscientização. E eu tenho um dado aqui, Dalcha, o seguinte, cargos eletivos, por exemplo, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, então 27 unidades federativas. Não é? Alagoas, Ceará, Pernambuco e Amapá terão equivalência nos cargos de primeiro escalão. Olha que coisa boa! Então, a tendência é que nos demais cargos também se pense nisso. Olha, precisamos ter maior participação da mulher, vamos escolher entre as capacitadas para esse cargo, mas nós temos que colocar, não é? Homens e mulheres. Não é? Pernambuco, que é uma governadora e uma vice, vocês podem olhar, há 13 mulheres como secretárias de Estado e 14 homens. Já em Alagoas, que é o Paulo Dantas, 14 mulheres e 13 homens. Não é? Mas apenas 11
unidades federativas terão mais de 30% no primeiro escalão. São Paulo tem 26 secretarias, 25 secretarias, perdão, e nós temos 4 mulheres secretárias. 4 em 25, aproximadamente 16%. E existe um movimento chamado Elas no Orçamento, que está lutando por mais mulheres nas áreas tradicionalmente comandadas por homens. É importante lembrar, inclusive, existe um movimento para que se incentive as jovens, as mulheres em geral, a participarem do STEAM, né? Aquela ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mais dessas áreas, porque também temos um estigma de que a mulher não dá para a área de exatas. Então, eu acho que aos poucos nós vamos cortando isso, vamos dando passos importantes, não só para a mulher, mas para a população em geral, porque já está provado que a discriminação contra a mulher traz danos para a população em geral. E eu lembro também, vamos fazer uma parte nisso, os conselhos de administração das empresas estão com a participação feminina muito pequena. Alguns já estão pensando em aumentar, alguns já até aumentaram, algumas empresas, mas poucas estão tomando atitude no sentido de colocar mais mulheres nos conselhos de administração. E para concluir essa pergunta, a ONU estabeleceu 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O número 5 é a igualdade de gênero, e a meta é para 2030, não é? Então, veja, nós temos ainda que trabalhar muito, mas especialmente temos que trabalhar junto com homens conscientes do seu próprio valor, conscientes do valor da mulher, como o Dalcha, que me trouxe aqui para essa palestra, muito agradável. Tá bom. Aproveitando, né, assim, até uma outra pessoa fez essa pergunta, o Basílio Dagnino, eu chamo aqui da pergunta de $1 milhão, tá? Vamos adaptar, 5 milhões de reais, usando o câmbio. Pronto. Pronto. O que é mais eficaz, né, para chegar nessa equidade? Ele usou assim, né, enfatizar isso até direcionar isso por uma legislação ou por uma mudança realmente de conscientização cultural, ou ambas, quer dizer, né? Aquilo que eu falei, né? Colocar cotas, como é que, né, você faz acontecer mais rápido, ou como você falou, 2031 vão ser, quer dizer, a questão é essa, como é que se deve agir como líder, vamos dizer assim, né? Verdade. Interessante, Dalcha, que eu tive 5 mandatos como vereadora, se não me engano, no 3º mandato veio essa questão de cotas, no mínimo 30% de candidatas para os cargos de vereança, para o Legislativo Municipal. E a gente viu o seguinte, que os partidos começaram a acordar para essa realidade, não é? Havia partidos que não tinham uma mulher sequer de candidata, não é? E se a população, olha, eu quero votar numa boa candidata, mas eu quero que seja mulher, mas quero escolher por méritos, etc. Mas alguns partidos não ofereciam isso. Então, a resposta que eu dou para o Basílio, obrigada, Basílio, pela pergunta, eu acho que nós temos que caminhar das duas formas, não é? Nós temos que caminhar no sentido de colocar cotas, e eu cito a deputada federal Luísa Erundina, está batalhando há tempos com uma proposta de emenda constitucional, PEC, para que os cargos da mesa diretora, Senado, Câmara Federal e etc., isso vai, se ela conseguir aprovação, nós vamos ter reflexos em tudo, não é? Que tem uma cota mínima de mulher, porque muitas vezes você vê uma mesa diretora nos legislativos, onde for, não é uma mulher sequer. Isso é péssimo, não é? E por quê? É assim que nós vamos conseguindo a conscientização. Nós precisamos também dar oportunidade às mulheres de mostrarem o seu trabalho, mostrarem que têm condições
de fazer face àquele compromisso que pleiteiam, né? Então, Basílio, realmente nós precisamos muito de conscientização, que é o melhor, mas nós precisamos ter cotas. Inclusive, nós vemos muitas diretorias de sindicatos, de entidades, né, do terceiro setor, infelizmente, plenas de homens e sem mulheres, não é? Isso não pode acontecer. Interessante. Deixa eu te dar uma informação, não só para você, para nós. Nós tivemos recentemente uma conferência de excelência em gestão e eu convidei uma pessoa, chama Jandaraci Araújo, não sei se você conhece. E ela defende, né, o aumento de mulheres pretas em conselhos. Ela criou um grupo chamado Conselheiras 101. E é muito atuante. Então, talvez a Patrícia, que está ouvindo aqui, possa passar para você o vídeo e, em algum momento, talvez fazer uma conexão com ela, né? Que está alinhado com essa ideia, acho que. Olha, é tão importante. Nós temos a deputada Sâmia Bonfim, que é de São Paulo, e ela, inclusive, falou que a defasagem salarial, se você pegar um homem branco e uma mulher preta, pode chegar a 75%. Ou seja, mas em que cargo? Geral ou em conselhos? Cargo em geral. Essas estatísticas, esses estudos são de que pode chegar a isso. Então, veja, é muito importante. Muitas vezes foi muito bom você colocar essa informação, e por quê? Se a mulher branca já é totalmente discriminada, imagine uma mulher preta, uma mulher portadora de deficiência, uma deficiente física, né? Enfim, por aí vai. É muito fácil discriminar. Fácil, eu digo o seguinte, eu acho cruel discriminar. Não, sim. Mas eu digo assim, é fazer, não serve, pega o outro. Né? Ainda mais numa época como nós estamos, de farta mão de obra. Não é? Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que pensar sempre na qualidade e não no cinismo da meritocracia, que muitas vezes, cinicamente, se fala, não, aqui é o mérito, então não é bem assim. Então, nós precisamos realmente valorizar as pessoas, sempre pensar, o homem e a mulher fazem os mesmos cursos, não é? E então tem os mesmos conhecimentos. Um às vezes se dedica mais, outro menos, mas basicamente os mesmos conhecimentos. Por isso que eu falo muito concurso público para a administração pública. É muito importante. Bacana. Legal. Apenas de novo um comentário aqui, com esse movimento super importante de equidade, de raça, de sexo, assim. Então, a gente vê na propaganda, no marketing, muitas pessoas pretas, mas, assim, se você for olhar, todas são dentro, vamos dizer, de um padrão assim, fake da sociedade, mas todas pessoas lindas também, já percebeu? Você não encontra pessoas normais, pessoas obesas. Então, a minha defesa é para o próximo nível, não discriminar pessoas normais, mas isso, pelo menos na área de comunicação e publicidade, que ainda o pessoal não... E interessante, o Basílio está nos desafiando aqui. Vamos aqui, que o Basílio, país africano... Está sendo ótimo, viu? Se você quiser ler o Basílio, pode ler. Faz favor. Então, aqui, em países africanos, a participação da mulher na área pública é maior do que no Brasil. Foi identificada qual a razão? Basílio, é uma boa pergunta. Eu não me aprofundei nesse assunto, quero realmente... fiz questão de ler a sua pergunta, porque quero ler alguma coisa a mais sobre isso. Eu faço parte, Basílio, e Dalcha e todos os que nos assistem, da Consumare, que é uma entidade de defesa dos direitos do consumidor para os países de língua portuguesa. Não estava no teu CV, hein? Não estava no teu CV. E aí, a gente tem observado muita coisa e observado grande participação de mulher, inclusive no Brasil, a doutora Maria Inês Dolce, que é articulista da Folha de São Paulo, é a presidente da Consumare.
E nós estamos vendo o quanto alguns países, lá nós temos o país de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Guiné, enfim, temos Cabo Verde, né? Mas nós estamos observando uma participação na ONG muito significativa. E nós, então, precisamos dar uma estudada nisso. Por que que lá, em alguns países, há maior participação da mulher, às vezes que em algum caso do Brasil? Mas eu sou otimista, viu, Basílio? Eu realmente acho que nós vamos chegar lá, vamos aumentar, porque nós somos mais de 50% da população brasileira. E a Carla diz assim, a Carla Santos, muito obrigada também, Carla Santos, sou mulher e negra e olhando a liderança da minha organização, não me sinto representada. A sociedade, Carla, não se sente representada da forma como está. É lamentável isso. Inclusive, Dalcha, nós citamos o nome da Simone Tebet, que foi senadora e agora ministra, né, de Planejamento e Orçamento, e ela estava falando sobre a lei de equiparação dos salários. A própria deputada Sâmia Bonfim apresentou a equiparação de salários homens e mulheres para as mesmas funções, evidentemente, e ela está prevendo uma multa muito maior, que realmente as empresas sofram com essa discriminação. E é claro, Carla, que discriminação é essa contra as mulheres pretas? Nós não podemos admitir isso, não é? E o Marion a Marion está concordando comigo, concordo, concurso público para a administração pública, mas eles precisam ser sérios, Marion, porque senão nós também eternizaremos no serviço público pessoas que não são as melhores. E, como disse, nós contribuintes é que pagamos. Nós queremos que tenham todos os direitos. Eu sempre defendi o funcionário público, não é? Mas nós temos que, evidentemente, exigir o melhor para a prestação de serviço, que é tão importante. Também diz a Carla, no geral, ainda estamos engatinhando em ações efetivas com vistas à equidade de gênero e raça. Há muito discurso sem a prática efetiva. Tem toda a razão, Carla. Mas eu ainda sou otimista, viu, Glaucia? Acho que nós estamos caminhando. Mas é muito triste sofrer a discriminação. É muito triste, não é? Aí eu vou fazer uma pergunta, que tem várias aqui na fila, mas está escrito lá que você foi 30 anos perita judicial, né? Aí queria que você explicasse um pouco em que setor, em que área você atuou. Dependendo da tua resposta, eu vou um pouco além, mas primeiro explica um pouco o que foi essa experiência, né? Na área de homicídios ou em outra área. Não, eu tinha atribuição, e ainda tenho, para fazer perícias na área de engenharia civil, né? Então, hoje é um pouco diferente do que quando eu comecei. Hoje você tem que fazer uma série de documentos, etc., até um credenciamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas, àquela época, quando eu comecei, logo que me formei, comecei a fazer perícias judiciais, o perito judicial é nomeado pelo juiz e é considerado pelo Código de Processo Civil um auxiliar de justiça. Ele não é funcionário dos fóruns, mas ele é um auxiliar de justiça muito importante, porque o juiz nem sempre é da área que a perícia, vamos dizer assim, requer conhecimento. Então, o que acontece? Ele se apoia no conhecimento de alguém que ele nomeará, e, evidentemente, com a concordância das partes, devidamente, vamos dizer, com a sua documentação em ordem, e fará as perícias na sua área. Então, nós temos perícia na engenharia, que eu fiz muitos, inclusive perícia em estrada, porque eu fiz um mestrado em engenharia de transportes pela USP, na área de vicinais, que é tão importante, essas vicinais são tão importantes para os municípios, né? Mas a perícia contábil, a perícia médica, a perícia na área de assistência, há várias áreas. E na engenharia,
há também perícias nas várias modalidades de engenharia. E é claro que a pessoa deve, apesar de ser, vamos dizer assim, de confiança do juiz, o juiz escolhe quem ele achar mais adequado para aquela missão, mas, evidentemente, que sempre procurando entre aqueles que têm expertise na área. Não é? É uma boa área. Eu fui 15 anos professora universitária, Dalcha, e 6 anos, que foi até me aposentar, eu fui coordenadora do curso de Engenharia Civil e professora do curso lá do IBMEC em Campinas, na Metrocamp. E eu dizia muito para os meus alunos, procurem essa área é muito importante, há condições de trabalho e, de fato, vamos dizer, cada caso requer pesquisa, vistoria, verificação, estudo, para que se chegue finalmente a um laudo. E agregado a isso também os pareceres técnicos para as partes que estão ali em litígio, né? Interessante. Eu só comentei porque existe até uma série, né, chama Investigação Criminal, uma coisa assim, né? Sim, Do sim. Beto Ribeiro, e a gente assiste de vez em quando, mas assim, já teve 100 Existe durante o 2 perito anos. criminal, É, exatamente, e é importantíssimo. Né? agora e impressionante os casos, eu diria assim, 99% são de mulheres que são assassinadas. É muito raramente uma mulher praticar algum delito criminal. O máximo a gente vê contra criança, né? Mas é muito, então assim, e eu acho que não é só a verdade. questão da fraqueza física, aí é uma outra história, né? É uma É questão uma também. outra história. Mas é interessante que o perito criminal tem cargo na Polícia Civil, etc., e tem cargo. Então, é um cargo de concurso, inclusive, que eu acho interessante. Eu me lembro que um dos congressos da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, que eu tive também a alegria de presidir o Departamento de São Paulo, eu participei com trabalhos e falando sobre perícia judicial, dizendo o seguinte, que deveria ter cargo de provimento efetivo nas comarcas, né? Em cada fórum, para que pudesse tomar conta de tudo aquilo, né? De todos aqueles assuntos. Não, bacana. Eu queria que você, né, terminasse falando um pouco, né, como eu falei, não, mas é a área onde a gente, né, é o tema onde nós nos conhecemos, né? Você é membro da Sim, Associação Paulista de Municípios, né, APM. Então, eu queria sim, que você falasse um pouco, né, porque aí engloba, né, isso as mesmo. cidades em si, né, estratégias, É. gestão da cidade. Então, o que significa, né, o que faz a APM, o que você faz lá, com todo esse teu know-how que você traz, né, que você explicou para nós aqui. Você sabe que eu terminei meu 5º mandato em 2008. Em 2009, eu fui convidada pelo então presidente da Associação Paulista de Municípios, aliás, foi em 2008, e assumi em 2009 já a presidência do Conselho Deliberativo. Fiquei Legal. lá 8 anos, depois 4 anos como vice-presidente, e agora estou como conselheira da APM. A PM foi criada em 1948. Eu não era nascida ainda, Dalcha, não Nossa. olhe assim para mim, por Não vou olhar, gentileza. não. Mas interessante que quando ela tinha 60 anos, eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo. Foi a primeira mulher que presidiu o Conselho e depois também não houve mais. Mas Uhum. a Associação Paulista de Municípios reúne os municípios em torno de uma série de discussões. Primeiro, políticas públicas nas várias áreas. Na área da mulher, na área da saúde, educação, segurança, assistência social, transporte, enfim, nas várias áreas. E para isso nós temos um congresso anual. Às vezes temos até 2, mas o grande congresso, e estamos no 65º Congresso Estadual dos Municípios, que neste ano, 2023, vai ser de 9 a 11 em Ribeirão Preto. E 11 de maio, 9 a 11 de maio em Ribeirão Preto. E lá nós temos a presença de muitas autoridades que trazem para todos os municípios o estado da arte em cada assunto. Quer dizer, o que mais nós temos de
de interesse que possa ter para o município, as secretarias, algumas entidades vão lá e apresentam para os municípios. A associação também procura a troca de informações e de projetos e de experiências exitosas entre os municípios. Isso é muito importante. E o nosso presidente, o Fred Guidoni foi 2 mandatos prefeito de Campos do Jordão, tem feito um trabalho excelente, não é? E acredito que o próximo congresso, que será agora em maio em Ribeirão Preto, será um dos melhores. E, além disso, a APM se junta também à CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, com sede em Brasília. O Paulo Ziukoski é o presidente, excelente presidente. A doutora Tânia Ziukoski é a esposa, ela é presidente do Movimento Mulheres Municipalistas, MMM, e eles realmente têm um trabalho muito grande. E recentemente houve a marcha dos prefeitos a Brasília. Eles têm um trabalho muito grande de conhecimento, de estatística dos vários municípios, não é? Porque sem dados fica difícil para o município agir. E a CNM tem caprichado nisso, a APM tem feito um trabalho junto com a CNM, inclusive para levar ao Congresso Nacional as reivindicações dos municípios, porque nós sabemos que, infelizmente, nós temos uma federação às avessas no Brasil. A maior parte dos recursos fica com o governo federal, mas a maior parte das obrigações ficam com os municípios, não é? Então, isso é complicado, porque cada vez mais os munícipes têm necessidades nas várias áreas, saúde, educação, segurança, etc., mas não há o correspondente recurso. Então, a CNM, juntamente com a APM, Associação Paulista de Municípios, com regularidade faz esses contatos com o governo federal, não é? Não só com o executivo, mas com o legislativo também, com o Congresso Nacional, para que nós possamos ter melhores condições para os municípios. Não, bacana. E para terminar mesmo, você faz parte, né, do Conselho Estratégico do MMV, né, Movimento Mulheres da Verdade. Aí eu queria que você falasse um pouco para todos que estão nos vendo aqui, né? Primeiro, qual que é a atuação, mas como é que, se de repente querem acompanhar, como é que de repente querem participar, né, depois dessa conversa aqui, como é que pode ser a interação com o MMV? Acho que é interessante você informar isso. O Movimento Mulheres da Verdade foi criado pela doutora Ivone Capuano, uma médica, que era da Fiesp, era do Centro de Integração Empresa-Escola no estado de São Paulo, CIE, e tinha, inclusive, teve indústria também, era super atuante, participava de muitas entidades, mas em dado momento verificou que deveria ser criado um grupo de mulheres que lutassem pela ética na política. E assim foi ela, não é? Reuniu um grupo, eu também fiz parte, já presidi o Movimento Mulheres da Verdade, a doutora Rose Correia, que foi a primeira delegada da mulher do Brasil, ela também foi presidente, e hoje o MV é presidido pela doutora Silene Rola, excelente, uma socióloga maravilhosa. Nós temos pessoas excelentes. Não só a ética na política nós estamos trabalhando, mas, por exemplo, nós temos a doutora Silvia Kizarri, que trabalha nessa questão de mediação nas escolas, olha, assunto tão importante. Temos Maria Cecília Parasmo, que trabalha também com essa questão da primeira infância. Temos lá a doutora Orquideia Cortioli, que é presidente do São Paulo Women's Club, que está realizando um trabalho há muito, e é presidente da Confederação Brasileira de Women's Club, Confederação de Women's Club do Brasil. Então, nós temos pessoas que vêm de várias entidades e compõem ali o Movimento Mulheres da Verdade. E o CIE tem nos dado um apoio incrível, especialmente através da sua administração e da Liscole,
que a doutora Liz Colli é conselheira do CIE, conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina e é nossa conselheira também no MMV. Nós temos pessoas excelentes, Vera de Pietro, Vera Rosa, que é da Fiesp, foi da Fiesp. Olha, nós temos pessoas ótimas lá. E como contatar? Quem desejar pode me mandar o contato. Acho que poderia, inclusive, colocar depois o meu e-mail. Patrícia podia colocar aí. Passarei para a nossa presidente, Silene Rola, para que ela efetivamente faça os contatos. Agora, na pandemia, nós tivemos reuniões online e vamos ter, possivelmente, uma mescla de reuniões presenciais, online ou híbridas, enfim. Não é? Mas acho que vale a pena, porque a doutora Silene é absolutamente aberta a novas ideias. E também no MMV, eu escrevo meus artigos no Panorama Feminino, que está aberto, que a gente tem a visão feminina sobre assuntos da sociedade. Isso é muito bom, podem participar, será uma alegria para nós. Dalcha, só dar um aviso, nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós tivemos uma sessão solene em comemoração aos 40 anos do Conselho Estadual da Condição Feminina, que foi instituído pelo governador Franco Montoro, não é? E há 40 anos, veja bem, que vem realizando um grande trabalho. Eu tive a alegria de ser também conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina, e esta sessão solene foi presidida pela deputada Maria Lúcia Amari. Maria Lúcia Amari apresentou, é super atuante e apresentou um projeto para que todos os municípios tenham os seus conselhos municipais da condição feminina, para que se possa efetivamente buscar dados, fazer aquela análise e avaliação de tudo que se tem no município e proposição de muitas ideias, não é? Então, bacana. Muito bom. Tá bom. Dalcha, eu só tenho que agradecer o convite, que delícia esse bate-papo com você e com quem participou aqui do nosso webinar. Muito obrigada pela oportunidade de falar mais um pouco sobre o trabalho da mulher, não é? E todos os desafios que temos, que só vamos vencer para o bem da população, com mulheres e homens trabalhando juntos. Muito obrigada. Marilene, eu que agradeço bastante ter aceito o convite. Só pelas perguntas e pelos feedbacks, o pessoal adorou bastante, né? Então, que bom que você deixou, depois que a Patrícia pode passar teu contato, né? Até já foi colocado aqui, Movimento Mulheres da Verdade. Então, quem tiver interessado em entrar em contato, né? Fazer alguma consulta, ou pedir para receber algum material, tá aí. Então, e pode mandar direto também para a Silene, é presidência@mulheresdaverdade.com.br. Pode mandar direto para ela, mas pode deixar o meu que depois eu repasso também. Viu? Tá bom. Marilene, muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, agradecer de novo aos patrocinadores, ao Bradesco, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, né, o SESC e SENAC, e o apoio, né, do MS Competitivo, Excelência Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. Então, foi um prazer, né, ter todos aqui. Nosso próximo webinar será sobre inovação, né? Então, falando um pouco na Fundação Dom Cabral, vai nos contar um pouco, né, como é que é a estratégia de inovação nas empresas. Então, a gente vai alternando sempre os temas e achei o tema muito interessante. Marilene, muito obrigado, né? E a todos que participaram, fizeram perguntas aqui, estamos também sempre à disposição. Então, desejo a todos uma boa tarde ainda, né? Agradeço feedbacks, né? Retornos, né, preferencialmente negativos, no bom sentido, para poder aprender, e a gente na próxima rodada já vir com as correções, né? Elogios são sempre bons, mas a gente aprende com as críticas. Então, né, dentro do PDCL, do nosso modelo, então agradeço aí feedbacks, e novamente a todo mundo, a Patrícia, o Marcelo, a todos que ajudaram a organizar, né, e Marilene, de novo, muito obrigado, e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.